Muchas gracias, Victor. Muy buenas noches e boa noite. É um prazer ter vocês aqui, obrigado. Agora que a minha identidade está revelada, podemos prosseguir. Quero agradecer a todos vocês que estão nesta plateia distinta e agradecer por participarem deste simpósio especial sobre avanços em agentes anti-infecciosos oculares. Também quero agradecer por participarem no El Curso Interamericano. Este ano, o curso vai ser maior e melhor do que nunca e estamos contentes que vocês farão parte dele. Meu nome é Terence O'Brien, sou professor de oftalmologia no Bascom Palmer e há muito tempo tenho interesse em doenças infecciosas oculares. Portanto, estou muito contente esta noite por termos esta oportunidade de compartilhar informações importantes em nome de seus pacientes que estão ameaçados pelas doenças infecciosas oculares. Gostaria de agradecer também ao Dr. Carl Roberts, um velho amigo e colega, bem como ao Luiz Fernandes e à equipe da Bausch Lomb por este primeiro simpósio antes do curso, que espero se torne uma tradição todos os anos, com assuntos de importância para todos nós. Quero agradecer ao Victor Pérez, bem como ao nosso jefe, Eduardo Alfonso, que infelizmente não pôde comparecer esta noite, e aos distintos professores e suas palestras detalhadas, bem como a vocês, nossos colegas da América Latina e da América do Sul. Temos que ter cuidado com o nosso método de matar bugs e como conseguir este efeito de forma racional. Vamos ver o vídeo com som. Portanto, não julguem precipitadamente e não confiem em nada a não serem dados científicos de qualidade ao escolherem antibióticos. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Nestes minutos restantes antes da recepção aqui no pátio, vou falar sobre alguns métodos contemporâneos para a seleção de antibióticos. Vocês já ouviram sobre como utilizamos o laboratório de microbiologia e os princípios de seleção de anti-infecciosos, especialmente a farmacodinâmica, para maximizar a probabilidade de sucesso. Vamos rever rapidamente alguns conceitos que vocês já ouviram sobre princípios de terapia no cuidado da visão, especialmente o novo agente. Agradecemos a Bausch Lomb por se associar a nós para trazer um novo agente poderoso ao nosso arsenal nesta batalha crescente contra as espécies. Vamos ver os princípios da farmacodinâmica, inclusive a velocidade de erradicar, e esperamos ter algum consenso sobre como podemos tentar ficar um passo à frente dos germes. Como o Dr. Mello comentou, há uma preocupação global de que estamos chegando ao inverno nuclear na guerra contra doenças infecciosas e que os patógenos venceram as drogas, que não temos nenhum antibiótico efetivo para nos ajudar nossos pacientes que sofrem de infecções graves. Acho que é importante conhecer o inimigo, e isso significa identificá-lo e aqueles temíveis adversários que enfrentamos nas doenças infecciosas oculares. Isso significa que precisamos do laboratório de microbiologia para nos ajudar com os padrões de epidemiologia nas doenças infecciosas oculares, não somente em âmbito local, na nossa região, como também globalmente. Para a conjuntivite microbiana grave, a preocupação são as espécies bacterianas múltiplas, inclusive gram-negativos, tais como hemófilos e pseudomonas, mas também agentes gram-positivos preocupantes, como os stafilococos e streptococcus. Os vírus causam preocupação, como o adenovírus, e mais sério, o vírus da herpes simplex, e organismos que são um tipo de bactéria e vírus, tal como as espécies do gênero Chlamydias. Em diferentes condições clínicas, nossas preocupações são patógenos diferentes, como as ameaças prováveis que causam a infecção, sendo a endoftalmite a infecção ocular mais temida. O estudo da vitrectomia seguido por endoftalmite indica que cerca de
94% dos casos são devidos a patógenos gram-positivos e somente 6% aos gram-negativos. Esses dados se correlacionam com os dados do Laboratório de Microbiologia aqui no Bascom Palmer, onde o Staph coagulose negativo representa cerca de 70% dos casos, o Staph aureus 12,7%, figurando os Strep-Enterococcus e gram-negativos mais raramente na causa da endoftalmite. Na cirurgia refrativa programada, uma infecção relacionada à ceratite pós-cirurgia laser pode ser desastrosa, mas falaremos mais sobre isso no curso na segunda. Vimos alguns patógenos raros, como as espécies Mycobacterias não tuberculose, mas as espécies gram-positivas ainda predominam e os dados mais recentes sugerem que muitas dessas bactérias gram-positivas são gram-positivas resistentes à meticilina. O segundo princípio após reconhecer o inimigo é respeitá-lo. Essas bactérias evoluíram por séculos para patógenos espertos e somos em menor número. Esses organismos são capazes de se adaptar rapidamente e evitar cada esforço que fazemos para eliminá-los. De alguma forma, eles são os oportunistas e peritos em sobrevivência, adversários temidos. Ouvimos sobre a resistência e as fluoroquinolonas, infelizmente, demonstraram uma redução dos níveis de resistência em todo o mundo para diversas infecções, inclusive as oculares. E isto acontece principalmente porque as bactérias não são um alvo imóvel. Elas evoluem e desenvolvem diversos mecanismos inteligentes para ficarem resistentes às fluoroquinolonas. Um mecanismo é a impermeabilidade através das porinas na membrana da célula. Assim a bactéria não pode entrar. O outro é a bomba de efluxo, que pode estar presente e reduzir a permeabilidade celular. Porém, o mais importante é a mutação de uma ou mais das enzimas que participam da replicação de DNA bacteriana, ou seja, DNA girase, ou topoisomerase 4, que leva à redução da afinidade da molécula fluoroquinolona ao receptor e à redução da avidez, atribuindo geralmente níveis altos de resistência entre esses patógenos que desenvolveram essas mutações nas enzimas que participam da replicação e sobrevivência. Vimos que é importante reconhecer os agentes que temos disponíveis e sua probabilidade de sucesso em determinada infecção. As fluoroquinolonas evoluíram ao longo do tempo, principalmente nos compostos gram-negativos para agentes gram-positivos. E agora, com a geração mais avançada, um grupo extremamente potente de compostos que tem um espectro amplo de atividade, mas, novamente, estamos preocupados sobre o desenvolvimento de resistência. Antes de seguirmos a recepção, quero comentar a má notícia de que não há um único agente anti-infeccioso ocular que seja onipotente em todo o universo e que haja sobre todo o mundo microbial. A notícia triste é que essas bactérias se tornarão resistentes a cada novo agente que tentamos criar. Portanto, nós, como um grupo coletivo de oftalmologistas, precisamos pensar com cuidado ao selecionar os agentes anti-infecciosos de melhor eficácia. E precisamos de amigos, como Bausch Lomb e outras no setor oftálmico, para continuar na busca incessante não só na descoberta, mas também no desenvolvimento de agentes anti-infecciosos oculares mais novos. Este é o momento onde os custos de tal missão se tornam extremamente desanimadores. Como já ouvimos antes, precisamos de novos agentes. Melhor cobertura para gram-positivos, especialmente contra Streptococcus, eficácia contra organismos resistentes como Staphylococcus. Precisamos de agentes que penetrem melhor na câmara interior para termos uma melhor atividade e eliminar patógenos que possam entrar. Falamos dos 4 Bs para o agente anti-infeccioso ideal. Este seria um agente que teria atividades bactericidas, uma exterminação rápida, um agente que teria um espectro amplo de atividade, biocompatível, sendo suave na superfície ocular onde é aplicado
e, mais importante, biodisponível, considerando que está presente em concentração suficientemente alta para ser eficaz no local da ação. E temos uma nova bomba muito bem bolada nesta guerra contra a bactéria, nesta molécula becifloxacina, que é a quinolona, mas é realmente uma clorofluoroquinolona, tendo esta clorina na 8ª posição, em vez do grupo metroxi que está presente na gatifloxacina e moxifloxacina. Ele tem o grupo ciclopropil, similar à ciprofloxacina e outras fluoroquinolonas, e tem esta substituição de cadeia lateral enorme na posição 7, que adiciona resistência estérica e pode ajudar a reduzir o desenvolvimento da resistência com esta molécula. O que é animador com este agente é que ele não foi usado sistemicamente em nenhuma outra capacidade. Bausch & Lomb desenvolve este agente exclusivamente para infecções oftálmicas, portanto a pressão de seleção talvez seja menos com esta molécula comparada a outras fluoroquinolonas. Também é formulado com alta concentração. Lembrem que a ação de exterminação das fluoroquinolonas depende da concentração, e esta tem uma alta concentração de 6 mg por mililitro. Também é formulada com um sistema inteligente de liberação, uma tecnologia mucoadesiva que foi usada com outros anti-infecciosos, tais como a azitromicina, e com outros colírios, mas este é realmente um dispositivo para liberar medicamentos. Ele tem um polímero bioadesivo que permite a boa solubilidade e pode ser aplicado na superfície ocular com uma suspensão matriz que assegura um tempo de contato maior. Assim, é reaplicado aos tecidos oculares, oferecendo mais vantagens na farmacocinética, como veremos. Com concentrações de lágrima após uma única gota de becifloxacina, vemos níveis altos que são obtidos durante horas após administrar uma única gota, bem acima da concentração inibitória mínima de patogênicos causadores de doenças da superfície ocular e outras infecções oculares. Becifloxacina tem indicação clínica para importantes patógenos oculares que estão listados aqui, inclusive espécies gram-positivas e, mais recentemente, a adição de um importante patógeno gram-negativo, Pseudomonas aeruginosa, que tememos. Nos Estados Unidos existe um programa de vigilância. Primeiro foi o programa Ocular Trust, que rastreava a resistência em todos os Estados Unidos. Agora o programa ARMOR, que é a monitoração da resistência a antibióticos nos micro-organismos oculares, foi projetado, como a Darlene indicou, para analisar o cenário dos organismos causadores de infecção ocular e acompanhar tendências nos padrões de suas susceptibilidades através de testes in vitro. Os programas de vigilância são criados para nos ajudar a avaliar as tendências que ocorrem na resistência e existem vários deles, muitos listados aqui, em países tais como o Reino Unido e outros. Com o ARMOR, a finalidade é monitorar as tendências de susceptibilidade com os patógenos oculares. Nos últimos anos, houve trabalhos para observar organismos que são de interesse dos oftalmologistas: Staphylococcus aureus, estafilocoagulose negativo, Streptococcus e patógenos gram-negativos, inclusive hemófilos influenza e Pseudomonas aeruginosa. Eles foram feitos nos centros acadêmicos, tais como o nosso aqui da Bascom Palmer, onde a Darlene participou no estudo ARMOR, e nas principais clínicas de olhos em todos os Estados Unidos e hospitais universitários e comunitários para acompanhar as tendências da suscetibilidade dos agentes anti-infecciosos oftálmicos mais comumente usados, inclusive fluoroquinolonas. E aqui podemos ver 4 dos 5 patógenos que foram incluídos no ARMOR, inclusive gram-positivos, bem como Pseudomonas aeruginosa. Nos dados de vigilância do ARMOR 2010, que avaliam a atividade das fluoroquinolonas contra estafilococcos resistentes à meticilina, tanto o estafilocoagulase positivo, Staphylos aureus e estafilocoagulose negativo, e podemos ver a correlação da resistência à meticilina com a resistência à ciprofloxacina. Para todos os Staphylos aureus, podemos ver aqui que a vancomicina ainda figura entre os principais antibióticos com atividade contra todos os estáfilos coagulose negativo e positivos. Mas observe que baxifloxacina tem um MIC90 que é similar ao da vancomicina, enquanto que as gerações anteriores de fluoroquinolonas
ou as primeiras fluoroquinolonas lançadas, tais como ciprofloxacina, gadifloxacina, moxifloxacina, têm um MIC mais elevado, indicando menor potência. Portanto, para os dois, Staphylo áureo e Staphylo coagulase negativo, os dados de 2010 são animadores. Em 2011, as tendências continuaram, embora possamos ver as atividades para estáfilos sensíveis à meticilina diferem daquelas do estáfilo resistente à meticilina, tanto o Staphylo aureus como o Staphylo coagulase negativo, embora a becifloxacina ainda permanece como uma opção de fluoroquinolona mais potente comparado aos 8 metoxifluoroquinolonas e gerações anteriores de fluoroquinolonas. Há um programa ARMOR para a América Latina que foi lançado este ano e continuará no ano que vem. Ele analisa os patógenos oculares na Argentina, Brasil, Cidade do México e acho que algumas extensões nos locais da América Latina e América do Sul que podemos discutir mais no intervalo. Os destaques do ARMOR são que a becifloxacina, pelo menos sendo a mais nova clorofluoroquinolona, tem maior potência comparada à geração mais antiga de fluoroquinolonas. Mas isso é apenas parte da história. Lembrem que esta é uma vigilância in vitro e, como clínicos, queremos saber como o agente funciona em vivo quando tratamos a infecção oculares de nossos pacientes. Para isso, precisamos de uma integração dinâmica dos dados in vitro com a farmacocinética e tudo isso é a essência da farmacodinâmica. Precisamos ver como estamos penetrando nos tecidos oculares e depois olhar os dados da potência. Podemos ver aqui que, por causa do sistema inteligente de liberação, que é o DuraCyte, fornecido com a becifloxacina, atingimos altas concentrações por um período prolongado com apenas uma gota, que vai bem além dos MICs e o MIC-90 da maioria dos patógenos que causam conjuntivite e outras infecções oculares. Com 2 vezes ao dia, atingimos níveis maiores e ultrapassam de novo o MIC-90. Aqui, com 3 vezes ao dia, os níveis são ainda maiores. Mas mesmo com 1 e 2 aplicações ao dia, ainda conseguimos os níveis bem acima dos pontos de paradas para estes organismos. Portanto, quando olhamos os dados, temos que pensar não apenas no MIC, mas na concentração bactericida mínima e o ideal seria pensar na concentração da prevenção de mutação, que é onde não há mais sobreviventes, a concentração que mata todas as bactérias com 100% de erradicação e que tipicamente é 8 a 10 vezes a concentração inibitória mínima. O ideal, então, é lá em cima, com o MPC e a morte de todas as células sem sobreviventes, sem mutações, sem resistência. O que precisamos ter cuidado é atingir níveis que estejam um pouco acima ou abaixo do MIC, porque este é o modelo de laboratório para gerar cepas resistentes desses patógenos oculares. No desenvolvimento da becifloxacina, foi animador observar nos estudos não clínicos as frequências mais baixas de variantes de resistência que foram observados nos estudos de patógenos oculares representativos. E vocês podem ver, para o Staphylo áureo e Streptococcus pneumoniae, as taxas de mutação foram mais baixas para a becifloxacina comparadas a cipro e moxifloxacina. E isso deve-se em parte à ação dupla das duas enzimas, DNA girase bacteriana e topoisomerase 4, que a becifloxacina demonstra. As taxas que se aproximam de 1 representam uma ação dupla mais equilibrada das enzimas mais importantes. Aqui podemos ver para Streptococcus pneumoniae que mesmo para um patógeno gram-negativo, E. coli, que a proporção para a becifloxacina está mais próxima a 1, tanto para patógenos gram-positivos como os gram-negativos, indicando uma ação mais equilibrada das duas enzimas críticas que participam da replicação do DNA bacteriano. Por que isso é importante? O efeito das mutações na concentração inibitória mínima foi mostrado no slide anterior, que passou rapidamente. Podemos ver que, se tivermos por alvo apenas uma enzima ou a outra, há mais chance para desenvolver resistência do que se tivermos um alvo duplo mais equilibrado. Assim teremos menos sobreviventes, menos organismos que possam se tornar resistentes e um quadro melhor.
Continuando com a farmacocinética ocular, queremos olhar não apenas as concentrações de pico, mas a área embaixo da curva inibitória. Assim, não é apenas a concentração máxima no tecido, mas a área abaixo da curva que permanece acima do MIC. Entendemos a diferença entre os antimicrobianos que dependem do tempo e os que dependem da concentração, como as fluoroquinolonas, e se podemos ter uma concentração maior por um período maior, provavelmente teremos mais sucesso na eliminação do patogênico, seja na superfície ocular. Aqui podemos ver os níveis elevados de becifloxacina que foram conseguidos no filme lacrimal relativo a gatifloxacina ou moxifloxacina na área embaixo da curva, como mostrado aqui. Se compararmos MOX e GAT com becifloxacina, podemos ver uma área muito mais elevada abaixo da curva inibitória para becifloxacina comparada às outras duas gerações avançadas de fluoroquinolonas. E a conjuntiva quando tratarmos conjuntivite? Devido ao dispositivo de liberação inteligente, temos elevadas concentrações de becifloxacina que excedem aquelas obtidas com gatifloxacina ou moxifloxacina. E quando integramos dinamicamente essas concentrações atingíveis no tecido com a potência do valor MIC, que é menor para a becifloxacina do que os de gatifloxacina ou moxifloxacina, temos uma área maior abaixo da curva inibitória para a becifloxacina comparada a moxi ou gatifloxacina para MRSA resistente à ciprofloxacina, conforme relatado no Jornal de Farmacologia Ocular e Terapêutica, que aparece aqui. E a córnea? Precisamos de um agente lipofílico para penetrar pela barreira epitelial da córnea e moxifloxacina mostrou ter algumas propriedades exclusivas que permitem obter níveis levemente maiores na córnea do que gatifloxacina ou becifloxacina. Se olharmos para a potência de novo e integrarmos a potência na equação, podemos ver que becifloxacina tem um índice melhor do que moxifloxacina ou gatifloxacina por causa do MIC mais baixo, mesmo com pouco menos concentração no estroma corneal. A becifloxacina tem mais chance contra os patógenos da córnea. E quanto ao humor aquoso? Sabemos que a moxifloxacina, novamente, tende a penetrar um pouco melhor no humor aquoso do que a gatifloxacina ou becifloxacina, mas nenhuma dessas fluoroquinolonas, francamente, obtém níveis no humor aquoso que possam proteger no caso de endoftalmite grave com apenas doses tópicas. Mesmo assim, podemos incluir a potência na equação, como o falecido Harold New e seu colega Elner fizeram com o quociente inibitório definido como penetração sobre potência. Podemos ver que teremos mais sucesso com becifloxacina do que com gatifloxacina ou moxifloxacina. Donafeld e colegas publicaram recentemente no Jornal de Cirurgia Refrativa e de Catarata as concentrações do humor aquoso humano comparando becifloxacina e moxifloxacina e gatifloxacina em aplicações oculares tópicas. Podemos ver aqui de novo que com todas essas fluoroquinolonas a quantia de droga atingível no humor aquoso é baixo, mais baixo do que nos deixaria à vontade no papel de médicos clínicos procurando níveis de sucesso ao tratar esses patógenos. Mesmo assim, se combinarmos os dados de potência com a farmacocinética para os estáfilos resistentes à meticilina e os resistentes à fluoroquinolona, a becifloxacina tem um índice mais alto do que a moxifloxacina ou gatifloxacina para essas espécies. Uma outra forma de representar graficamente as concentrações do humor aquoso, tanto para estafiloepidermes e estáfilo áureo resistentes à meticilina e resistentes à fluoroquinolona, podemos ver onde teríamos preocupações que nenhum desses agentes, com apenas dosagem tópica, poderiam fornecer a proteção. Agora, e a velocidade? A velocidade mata nas estradas e pode também ser benéfica quando usamos um agente na aplicação terapêutica, bem como na profiláctica. E a função do agente conservante, cloreto de benzalcônio, foi estudado em outras fluoroquinolonas, mostrando o índice de extermínio um pouco superior com cloreto de benzalcônio versus cloreto não benzalcônio. Os conservantes comuns que usamos são úteis, mas não apenas para proteger a solução, mas para melhorar as taxas de extermínio, embora, no filme lacrimal,
o cloreto de benzalcônio desapareça rapidamente. Foi realizada uma medição mais clinicamente relevante, publicada recentemente no Jornal Antimicrobiano de Quimioterapia, indicado aqui, e vemos que nesses estudos a becifloxacina teve uma curva de extermínio mais rápida. Esta curva negativa é acentuada comparada à glatifloxacina ou moxifloxacina. Observe que o cloreto de benzalcônio, em baixas concentrações, 50 ppm, tem um efeito de erradicação mais rápido, mas, novamente, desaparece muito rapidamente do filme lacrimal. Então, qual é o recado de hoje deste simpósio precurso que poderia nos ajudar a escolher o melhor antibiótico para a prática clínica? Que potência é importante? Quanto mais baixo o MIC, mais potente o antibiótico é in vitro, e isso pode ser transferido para uma situação in vivo, mas nem sempre. O quociente inibitório faz muito sentido. Quanto maior o QI, melhor. Se aplica nas crianças e também aos antibióticos, onde quanto maior o quociente inibitório, maior chance de sucesso em um determinado sítio, inclusive tecidos oculares, seja no filme lacrimal pré-ocular, a conjuntiva, a córnea e ainda no humor vítreo e aquoso. Velocidade de erradicação é importante. Quanto maior a velocidade de erradicação, mais rápido o mecanismo cidal e na prática clínica preferimos os antibióticos cidais aos estáticos. Concluindo, para a seleção de antibióticos é importante reconhecer o inimigo e os agentes que temos disponíveis para ajudar a tratar e proteger nossos pacientes de infecções graves. Precisamos conhecer os dados de suscetibilidade praticados que estejam presentes não apenas na nossa comunidade, mas os padrões de resistência em nível nacional, internacional e global. Integrar farmacocinética com atividade microbiológica. Não considerar apenas o MIC ou apenas a concentração. Temos que considerar essas informações de forma racional para ter sentido clínico. E, finalmente, analisar os dados com atenção e objetivamente, in vitro versus in vivo, e randomizar as investigações clínicas controladas para termos um nível mais alto de evidência científica. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Bausch & Lomb, por ajudar na chegada da becifloxacina como a única clorofluoroquinolona que está disponível, que não foi usada fora do setor de oftalmologia, é exclusiva para nosso campo e realmente tem a maior potência, um veículo inteligente de liberação a altas concentrações e uma velocidade rápida de erradicação. Muitas gracias, muito obrigado. Thank you.